Thank you. Good morning, Your Holiness. Bom dia, Sua It is Santidade. such an honor to be in your presence today. Esse é Lobzan Negin, o diretor executivo do Centro de Ciências Contemplativas e Ética baseado na compaixão da Universidade de Amoris. Bom dia, Sua Santidade. É uma honra estar em sua presença hoje. Obrigado por de ter uma conversa sobre a necessidade da compaixão pela sobrevivência da humanidade. Antes de começarmos, permita-me apresentar o novo presidente da Universidade de Amoris, Gregory Fenves, que gostaria de oferecer suas saudações. O presidente Fenves teve uma longa carreira como líder transformador na educação, reconhecido não apenas por seu compromisso com a excelência acadêmica, mas também por sua determinação em promover a equidade social, econômica e racial. Ao longo de sua carreira, o presidente Fenves tem demonstrado vontade de enfrentar desafios difíceis através da criatividade e simplicidade. E a comunidade Amoris está encantada por tê-lo juntamente com a universidade. Thank you. Bom dia, Sua Santidade. É meu privilégio estar com o senhor e estender a mais calorosa saudação de nossa comunidade como nosso distinto professor presidencial. Gostaria de Gostaria também de dar as boas-vindas ao nosso público e esta extraordinária oportunidade de aprender com as dos grandes professores do mundo. Em 2007, lançamos a Iniciativa Científica de Emory, um esforço para realizar a visão da Sua Santidade. Por meio de suas visitas ao nosso campo, Sua Santidade encorajou-nos, a nossa comunidade, a forjar fortes conexões entre os estudos da ciência e a experiência, examinando o valor da comunidade através da pesquisa ciência. Ele também trabalhou generosamente com os estudantes e professores por meio dos programas de estudos no exterior da Emory. Sua Santidade, sou novo para a Emory e a oportunidade de trabalhar com o senhor foi uma das atrações para mim, porque a ética e a compaixão são fundamentais para as nossas vidas. Falando pessoalmente, vi isso em minha família através dos olhos de meus pais, que sobreviveu ao campo de concentramento Alvestein. Estamos encantados em ver o Centro Emory de Ciência Contemplativa e Ética baseada na compaixão embarcar na virada mediante a compaixão. Your Holiness, before introducing our two discussants, Sua Santidade, antes de apresentar os nossos hóspedes que discutirá com o senhor, eu gostaria de lhe atualizar brevemente sobre nosso trabalho no Centro de Ciências Contemplativas, a ética baseada na compaixão da Universidade de Emory. Nosso centro nasceu da visão de Sua Santidade, uma colaboração entre a Universidade Emory e instituições tibetanas do ensino superior empenhadas em unir dois mundos para uma humanidade comum. Originalmente this program is now fully originalmente estabelecido com a parceria Emory. Sua Santidade inaugurou esta cooperação em 98. Em 2007, lançamos a Iniciativa Científica Emory, um esforço para realizar a visão de Sua Santidade para uma educação científica abrangente e sustentável para monges e monges tibetanos. Este programa foi agora totalmente implementado em vários grandes monastérios e naneris. Tenho o prazer de informar que estamos agora na quarta etapa do programa, que se concentra no desenvolvimento de professores e pesquisadores de ciências monásticas para que a educação e ciência monástica seja autossustentável. Estamos profundamente gratos à Sua Santidade por nos confiar o desenvolvimento do programa de ética
Sécula na Educação, conhecido como Silane. Esse programa é também o resultado de nossa longa colaboração de suas décadas, projetado para uso no jardim de infância, através da educação de nível universitário. O currículo Silane integra os valores humanos básicos na educação, com base na ciência e nas melhores práticas educacionais. Em apenas um ano e meio desde o seu lançamento por sua santidade. O Silane foi apresentada a mais de 58 mil educadores em 145 países. Sua Santidade, em seu discurso em 98, na Emory, enfatizou que a compaixão é o que torna a educação verdadeiramente significativa. Nossa comunidade Emory levou isso a sério e criou o treinamento de compaixão com base cognitiva. Durante os últimos 15 anos, esse programa tem sido oferecido ao redor do mundo para estudantes universitários, médicos, enfermeiros, veteranos militares e o público em geral. Com estes 3 programas que têm base como a base sólida, Emory está agora embarcando em uma iniciativa importante para o avanço de uma cultura da compaixão do mundo inteiro. Sua Santidade, o Dr. Gupta, que falará com o senhor, que o senhor já conhece, é um neurocirurgião praticante e membro do corpo docente da Universidade de Emory, mas o mundo o conhece melhor como correspondente médico chefe da CNN. E a senhora Melitan Walton e que dialogará com o senhor, é uma das principais humanitárias cofundadoras da Fundação Robbie e Melanie Walton. E ela começará com as suas perguntas. Sua Santidade, estamos todos profundamente honrados de estar aqui com o senhor. A humanidade é abençoada com a sua educação altruísta para acabar com o sofrimento. Ao promover o diálogo entre todas as pessoas, Sua Santidade está despertando as pessoas para a unicidade da humanidade e está nos ensinando a viver em harmonia. Meu marido, Robin e eu fomos inspirados pelo seu trabalho durante muitos anos, o que ajudou a nos informar os esforços de nossa fundação para apoiar os elementos instigados que sustentam a vida e aumentar e fomentar a compreensão de como curar as pessoas em nosso planeta. Obrigada ao Sr. Lobsang por sua amável introdução em nosso trabalho pioneiro para aprofundar nossa visão sobre como a compaixão pode melhorar nosso bem-estar com os indivíduos e como a sociedade global. Também quero agradecer à Universidade de Emory e ao presidente Feves pelo amável convite para participar do diálogo de hoje e para dizer algumas palavras quando concluirmos hoje sobre a nossa iniciativa que a nossa fundação está empreendendo com a Emory. Nosso tema de hoje é a necessidade de compaixão pela sobrevivência da humanidade. Em 2020 tem sido um despertar, um ano de grande provação e sofrimento. Mostrou-nos que a compaixão, como você afirmou, é tão essencial quanto a água. Minha pergunta para o senhor é, Sua Santidade, tem a urgência e complexidade de crise em nosso mundo atual? Quais são as ações imediatas que devemos tomar? O senhor poderia explicar como a compaixão pode promover a poderosa ação necessária para enfrentar a injustiça enquanto trabalhamos junto em questões que nos afetam a todos? Visto que esse problema que estamos enfrentando hoje em dia aumentou a urgência de uma resposta e criou medo e incerteza sobre o nosso futuro. Meeting with help of technology. Primeiramente, esse encontro que estamos tendo hoje está sendo possível por meio da tecnologia. E a Universidade de Emory é um contato de longas datas.
some lot of sort of program, E a Universidade de Emory tem muitos programas some discussion. que promoveu as discussões com os tibetanos eruditos. Then Promoveu os diálogos com os tibetanos eruditos. professor, E como você mencionou, eu também sou um professor da Universidade Emory. so now the recent years, more and more people really paying nos more attention Nos anos passados, muitas pessoas estão prestando atenção e acham o quanto é importante a nossa paz mental. Previamente, não se falava muito da importância da paz mental. now. Obviously, now today, E, atualmente, in spite many material development and technology, apesar dos grandes desenvolvimentos tecnológicos, but lot of problem. apesar desses grandes desenvolvimentos tecnológicos, estamos enfrentando muitos problemas. E esses problemas são relacionados à paz mental. So now, time come. Agora, chegou um momento que nós devemos prestar mais atenção em como desenvolver a paz mental. Then every human action Então, cada ação humanitária se torna pacífica. problem. Hoje em dia, o mundo, Own creation. os problemas enfrentados no mundo atual são essencialmente criados pelos homens, nossas criações. Entire human being, you see, do not want this kind of problem. So E como podemos notar, podemos observar, a inteira comunidade humana, a inteira comunidade não querem esse tipo de problemas. believer, Aqueles adeptos, criadores da religião teístas, eles rezam para Deus they also you see, pray para eliminar esses problemas. E as religiões, as filosofias não teístas, tipo Sankhya, a escola Sankhya e o budismo, eles também rezam para que esses problemas sejam eliminados. Mas agora nós devemos pensar que esses problemas criados pelos homens mind become more é devido porque a mente humana está se tornando cada vez mais agitada e imbuída de emoções negativas como medo e a raiva. So now the time come, we should look Então chegou o momento que nós devemos olhar de uma maneira mais profunda e acharmos métodos em como desenvolver, como eliminarmos esses problemas. now in that respect. I think Indian tradition A esse respeito de métodos para resolver esses problemas, do meu ponto de vista, eu acho que a tradição indiana milenar tem muitos métodos de como enfrentar esses problemas mentais ou emocionais negativos. traditionally people consider these are Tradicionalmente, as pessoas podem pensar que esses métodos provêm de textos sagrados, mas nós devemos considerar esses métodos como métodos acadêmicos, como temas acadêmicos e não como temas religiosos. certain sort of explanation about emotion, about As explicações contidas nesses textos sagrados ou tratados religiosos, essas explicações que nos mostram como enfrentar essas emoções negativas mentais, deve ser implementado como temas acadêmicos, não como temas religiosos.
as a sort of method or knowledge how to reduce. Esses métodos nos mostram como diminuir ou eliminarmos as emoções negativas e como implementarmos as emoções positivas More attention. em nós. E aquilo que a Universidade Emory o trabalho que a Universidade Emory está fazendo é muito útil, é muito benéfico. Your Holiness, it's Sanjay Gupta. Sua Santidade, eu sou o Sanjay Gupta. É uma honra estar com o senhor hoje em dia. Eu sou muito honrado, aprecio muito a sua generosidade. Visited you in Mungad. Uma vez, quando o senhor visitou Mungud, que eu visitei Mungud, Mongote, um tempo atrás, foi muito inspirador e muito obrigada por me esperar tanto. É maravilhoso ver o senhor. E eu compreendo quando o senhor fala sobre a mente agitada. E eu pensei muito sobre isso, principalmente nesses anos passados, e principalmente agora que o mundo está lidando com essa pandemia, Covid-19, pelo o trabalho maravilhoso que os médicos estão fazendo, sacrificando a sua própria vida para salvar as vidas do povo. E por outro lado, eu vejo muitas pessoas que também não usam máscara, mas quanto mais nós olhamos para a nossa mente, nós vemos que nós somos mais dependentes uns dos outros. E como nós devemos encorajar esse comportamento para que as pessoas em torno ao mundo se responsabilizem mais pelas suas ações, para que possamos viver em harmonia e responsabilizando das nossas ações que podem afetar os outros, ter impacto nos outros negativamente, como esses que não usam máscaras, que afetam as outras pessoas em uma maneira negativa. O Covid. Oh. Hoje em dia, essa pandemia que nós estamos enfrentando hoje em dia, Covid-19, é uma coisa muito triste e incontáveis pessoas estão morrendo por causa desse Covid-19 nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, por exemplo, como nos Estados Unidos, na Índia e em outros países. Nowadays, I don't know. Hoje em dia, eu acho que as pessoas espertas nesse campo de encontrar os remédios, eu acho que eles sabem muito melhor do que eu como enfrentar essa situação. Eu sou um monge budista e eu trabalho muito com a meditação e na psicologia, e com a psicologia budista. Quando o mundo está enfrentando esse problema, eu acho que tem muita ansiedade, muito medo imbuído nas pessoas. The sources of this problem. E isso cria mais essa agitação mental nas pessoas. Enquanto se as pessoas tivessem menos ansiedade e menos medos, eu acho que essa atitude mental positiva diminuiria muito mais essa agitação mental. Actually, how should they? E esse estado o estado Anxiety, fear, muito medo e ansiedade cria muito mais a possibilidade de pegar essa So I feel the most important doença.
inner peace. Eu acho que a coisa mais importante que nós devemos manter nesse momento é a paz mental e em fomentar as emoções positivas mentais. Physical kaza. Eu, Hygiene. hoje em dia eu falo muito sobre a higiene mental. Eu falo muito sobre da higiene física, que é muito desenvolvida. So here, we should pay. Essa higiene física focar no bem-estar físico das pessoas. Mas eu acho que, do meu ponto de vista, eu acho que deveríamos desenvolver, colocar a ênfase na higiene mental ou limpar as emoções negativas mentais. E eu acho que é isso muito mais difícil. Tibetan monk, Eu tenho um meu amigo, um monge tibetano, 59, que desde os anos remained in prison ele passou por muito 18 years. desde 59 ele ficou por 18 anos, ele foi prisioneiro 18 anos durante na prisão chinesa. E ele me falou, quando ele conseguiu a liberdade, veio aqui na Índia me encontrar, e ele me contou que quando ele estava na prisão, ele teve medo ele enfrentou o perigo, e eu pensei que era um perigo de perder a sua vida, e ele me disse não. Eu perguntei para ele que tipo de perigo que você enfrentou, e ele me falou, eu enfrentei o perigo de perder a compaixão pelos militares chineses. Então, disso podemos ver que ele mantinha essa paz mental, e isso o ajudou nesses tempos de emprisionamento nas prisões chinesas. Then, Então, more problem. se nós temos medo e raiva, nós enfrentaremos mais perigo, mais problemas. E quando nós temos uma paz pacífica mental, nós poderemos enfrentar os problemas mais pacificamente. E por isso que eu digo que Warm-heartedness. E a origem da mente pacífica, da higiene mental, é o amor afável, um coração caloroso. Basic human nature, since we are a social animal, E os cientistas também dizem que, desde que affection from pertencemos à categoria de animais sociais, desde pequeno, desde que nascemos, nós dependemos do acalento das outras pessoas. communities. E o afeto mais grandioso que recebemos, em uma maneira geral, é aquele da nossa mãe, ou aquele das pessoas cercanas a nós. There. E essas as atitudes positivas infiltram em nós, no nosso sangue, no nosso corpo, desde que nascemos. They don't care what nationality, what color. Como eu sempre menciono, as crianças, quando são pequenas, eles brincam juntamente sem pensar na diferença entre seus coleguinhas, na diferença, eles não sabem realmente distinguir, não tem essa distinção de cor, de religião, de nação. Mas, infelizmente, quando nós quando elas começam a frequentar a escola, aí já começam a entender e começam a criar essa distinção em sua mente de nacionalidade, de cor, de religião. E com isso, juntamente a isso, nascem as outras emoções negativas de competição, de intolerância, de inveja e assim por diante.
E eu, do meu ponto de vista, eu firmemente acredito que nós devemos implementar no sistema educacional a unicidade humana, para que todos nós vivamos harmoniosamente. Esses 7 bilhões de pessoas no mundo vivam harmoniosamente. E se nós implementamos isso, nós construiremos uma sociedade unida, human being. uma sociedade unida. E então o sistema educacional deve implementar, fomentar um currículo que enfatize essa unicidade da humanidade. E como podemos ver, e base a isso, nós podemos ver e nós devemos razões suficientes para que nós desenvolvamos essa unicidade humana e nós devemos viver nesses problemas lado a lado, feliz. Esse é o meu ponto de vista. Thank you, Your Holiness. Muito obrigada, Sua Santidade. We are actually living on one planet. Como unicidade e humanidade, eu gostaria de agradecer pelo seu último livro, A Nossa Única Casa. Your message is powerful. A sua mensagem é muito poderoso. Universal responsibility. A Mãe Terra está nos ensinando uma lição de responsabilidade universal. Nunca foi tão claro que nossa saúde, como seres, estão indissociavelmente ligados à saúde do nosso planeta, nosso único lar. Esse seu livro, o senhor demonstra que a crise ambiental de hoje é a crise do nosso mundo interior. Para evitar o pior, o senhor diz que precisamos de um novo iluminismo, um segundo iluminismo, mais profundo, um iluminismo esclarecedor. E para conseguir isso, o nosso pensamento tem que combinar religião e filosofia, natureza e razão, liberdade e responsabilidade. Minha pergunta é, Sua Santidade, Sua Santidade, o senhor poderia compartilhar conosco sua visão para esta ecoespiritualidade que o senhor menciona em seu livro e também a importância da educação do coração para a cura do nosso planeta e da humanidade? 가서 고유나 그런 센 양도 지지 가서 Whether you call spirituality or not, Seja que você chama isso de espiritualidade ou não, should be realistic. a nossa mente tem que ser realista. Realistic sort of E para que desenvolvamos uma visão realística, nós devemos pensar no mundo de uma maneira holística. your own community. Pensar somente a um nível pequeno, como a sua própria comunidade, a sua própria família, a sua mente se torna uma mente muito limitada. Holistic sort of look whole world. Mas devemos olhar o mundo como uma entidade, uma única entidade, uma única humanidade, de uma maneira holística. So our mind Nossa mente deve expandir, deve ampliar. Não devemos focar em um único ponto, unicamente em você e nos seus arredores. the one factor Como eu mencionei antes, o fator de unicidade da humanidade e se preocupar uns com os outros, isso é o fator fundamental para desenvolvermos essa humanidade como um lar. very useful. Eu acho que isso é muito importante. Isso será possível por meio da educação. Also the scientific sort of research, scientific finding. Eu promovo isso não pelo meu ponto de vista apenas, mas meu ponto de vista apenas, mas pelo ponto de vista humanitário.
Sua Santidade, Milton, this is a fantastic event. eu acho que isso é um evento fantástico e muito obrigado que nos ajudar de fazer com que isso aconteça. Colleagues getting together like this. I never dreamed I'd be doing something like this. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer. When I was with you in South India, Sua Santidade, quando eu estava com o senhor no sul da Índia, o senhor me disse uma coisa muito interessante. O senhor disse que todas as vezes que devemos que o senhor sorri, o sorriso deve ser genuíno e não um sorriso maquiavélico in terms of how I interact with ou interesseiro. presenting a genuine Então, desde isso, eu pensei muito, desde esse momento eu comecei a prestar atenção no meu próprio sorriso. Mas, hoje em dia, podemos ver que todos nós, quando estamos em público, por causa dessa pandemia, todos nós devemos amar a máscara e não podemos tocar uns aos outros. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa dessas inter-relações no mundo atual. Eu acho que existe muita desconfiança. You sort of say distance from other. Com essa desculpa de proteger você mesmo, si próprio, você se distancia dos outros. Eu acho que isso é muito prejudicial à mente. Or even animals. Or if you sort of also open, Mas se você é uma pessoa we call every sentence aberta, com a mente aberta, é muito mais útil. Nós chamamos os seres humanos e todos os seres sencientes. Ele fez uma brincadeira, com exceção do mosquito. Mas brincadeira. Mas, de uma maneira holística, geral, ampla, mesmo os pássaros, animais, fazem parte da nossa comunidade. E nós não devemos ter medo uns dos outros. one body. Nós devemos ver o mundo como um corpo, como um único grande corpo. E isso nos traz, nos doa, nos fornece uma paz interior, fortifica a paz interior. We all, I think Indian tradition, Eu acho que ahimsa, o conceito indiano ahimsa, não violência, e a karuna, compaixão, não tem discriminação entre as pessoas. Todas as pessoas, inclusive os animais, não se prejudica nenhum desses seres. Todos esses seres fazem parte da nossa vida. that kind of sort of also the mental thinking. Esse tipo de pensamento mental é muito benéfico para nós mesmos. Experience. De acordo com minha experiência religiosa, todas as vezes que eu visito outras religiões, eu sinto eu tenho essa sensação de unicidade humana. Todos nós somos iguais. One's own sort of attitude is the key factor. Even animal, you show Mesmo para com os animais, nós mostramos uma atitude amorosa, afável com eles, eles serão contentes. E, inclusive os passarinhos. you see, people give sort of some Uma vez que eu estava na Suíça, eu vi em um jardim e observei que em um jardim as pessoas estavam dando farelos de comida para os animais e para os pássaros. E os pássaros vinham nas suas mãos pegar essas sementes. Então, se você mostra uma afabilidade, um afeto para com os animais, com os pássaros, eles chegam até você. Mas se você olha as pessoas com desconfiança e com distância,
com distanciamento, você se torna uma pessoa isolada. Our mental level open. Então, a nível mental, nós devemos ser abertas e mostrar uma atitude compassiva para com todos os seres. E isso é muito útil, muito benéfico, não só para nós, mas para todos os nossos arredores. If Dalai Lama Como eu menciono sempre, mesmo o Dalai Lama, se o Dalai Lama olha para os outros com uma cara fechada, ele se tornaria uma pessoa isolada. E se como eu mostro um sorriso genuíno para com todas as outras pessoas, todos os lugares que eu vou, que eu frequento, as pessoas, eu tenho muitos amigos. also the effective, realistic, selfish should pay more attention about others' well-being. Para diminuir a nossa atitude autocentrista, egoísta, nós devemos nos preocupar mais com os outros. Isso é muito útil, essa preocupação de beneficiar as outras pessoas nos ajuda muito a diminuir o nosso autocentrismo e o nosso egoísmo. More altruistic mind Se temos uma atitude altruísta para com os outros, então isso é muito útil para que tenhamos uma saúde mental, um corpo saudável, uma mente saudável e uma sociedade saudável. Seja adeptos a uma religião ou não, um coração caloroso, um coração acalentador, um coração afável é uma atitude muito mais benéfica. E todas as religiões carregam essa mesma mensagem. believe Creator. Como eu disse anteriormente, algumas religiões acreditam em um Deus criador. Created by one God. E isso é muito poderoso. Se você pratica realmente essa religião, você acredita que todos os seres são criados por Deus e consequentemente, todos são filhos de Deus. Então, visto que esse Deus esse Pai Criador é cheio de amor compassível, então todos nós, visto que nós somos todos filhos desse Deus Criador, desse Pai Criador, então nós devemos desenvolver esse amor afável, assim como nosso Pai. You see, life after life. Visto que esse Pai é um Pai Criador. Not only this life, Como budista, nós praticamos esse amor afável porque nós acreditamos em vida após vidas. E se nós praticamos o amor, uma vida pacífica nessa vida, isso influenciará todas as vidas a vir. Sua Santidade, eu gostaria de falar muito mais do seu livro, Nosso Único Lar. Fico emocionada com o seu urgente chamado para uma revolução da compaixão para proteger nosso planeta. O Senhor diz que simplesmente meditar e rezar não é suficiente. O Senhor afirma que os jovens precisam ser rebeldes, exigindo proteção climática para salvar o seu futuro e para que a educação ambiental seja priorizada. Sua Santidade, nos diz que os humanos é a única espécie que tem o poder de destruir a Terra, o nosso planeta, e também eles têm a capacidade de protegê-la. Ao fazer isso, Sua Santidade sugeriu os 10 mandamentos para o clima, desde a mudança para emissões zero, reflorestamento e ecologização de nossos desertos. Sua Santidade, já que a natureza humana, mas nós como humanos precisamos, já que a natureza não precisa dos humanos, mas nós humanos precisamos da natureza. Quais são as medidas mais urgentes que nossa geração mais jovem deve tomar agora para garantir sua sobrevivência? you see,
we too much emphasis on secondary level of differences. Eu acho que o sistema educativo atual, eles enfatizam muito na competição e assim por diante, e na divisão, e não enfatiza muito na unicidade da humanidade. Como eu mencionei antes, as crianças, quando elas são pequenas, não veem essa distinção. Nationality, even if it's the same community. Now, Por exemplo, the economy considers something important, so gap rich and poor. e hoje em dia, infelizmente, temos as lacunas entre ricos e pobres, que aumenta em grande escala, e até mesmo na nossa pequena comunidade tem essas diferenças. The individual E faço um urgente apelo para que o sistema educativo atual implemente e fomente como tema educacional a unicidade da humanidade. emphasis, oneness, and then these Se eles enfatizam essa unicidade humanitária, todas essas lacunas automaticamente I diminuirão. want to Sua Santidade, build a little bit on what Ms. Walton was asking about. You know, eu gostaria de expandir essa questão que a senhora Walter experience for me, and enfatizou. you explained to me that this was a type of No nosso encontro no sul da Índia, o senhor falou que a meditação analítica ajuda a cultivar a compaixão na mente. Nós compreendemos a importância da compaixão. very interesting to me. We think about building muscles. It takes time to build a muscle, but the brain can change very, very quickly. Mas em fator da compaixão meditativa, como essa compaixão é cultivada por meio da compaixão pode enfatizar mudanças nos músculos do cérebro also the daily ou na massa muscular do cérebro. two things. One, selfish, self-centered attitudes Na meditação, are a source of problem. nós devemos compreender e refletir que a nossa atitude autocentrista é a raiz dos nossos problemas. E essa meditação na compaixão ajuda a eliminar essa atitude autocentrista, essa nossa atitude autocentrista. One, my main practice, Isso é uma prática principal, é uma das minhas práticas principais. recite so long space remain. Assim que eu me levanto, eu recito esse verso. Até quando o espaço existir, até quando os seres sencientes aí permanecerem, possa eu também permanecer para dissipar os sofrimentos de todos os seres. When you get up, Então, isso é um verso muito poderoso. E, por outro, uma outra prática que eu faço cotidianamente é assim quando eu me levanto, eu medito onde está esse eu que eu tanto chamo por esse eu. Esse eu está na minha mente, está no meu corpo. Buddha's Onde está esse eu? not Buddha. Mas se vemos mesmo o corpo de Buda, a mente de Buda não é Buda. As palavras de Buda não são Buda. E onde está esse Buda? Now here, Igualmente, the feeling of I, something. essa sensação de uma entidade intrínseca desse eu não tem uma base concreta. Mere designated. É tudo uma mera designação. É tudo um rótulo. You see, helping to reduce Então,
strong self. Meditar sobre isso nos ajuda a dissipar esse forte apego que nós temos nessa entidade intrínseca de um eu sólido, concreto. E como os cientistas dizem, que as coisas não existem como elas nos aparecem. Se nós investigamos profundamente essas coisas que nós vemos, elas não existem. Elas não existem. Se nós vejamos onde está esse tal objeto que eu chamo pelo nome tal. E isso é muito similar ao pensamento budista e à técnica budista de meditar sobre a ausência de uma entidade intrínseca do eu. Nothing independently exists as appears. Assim como os físicos quando dizem, nada existe independentemente, assim como eles nos aparecem. Then they are sort of grasping. E se nós meditamos que as coisas, se algo nos aparece, nós meditamos na sua verdadeira maneira de existir, isso nos ajuda a diminuir o nosso apego. E isso ajuda a eliminar também os conceitos e a dualidade que nós temos. Esse é meu inimigo, esse é meu amigo, esses são meus amigos, e assim por diante. Então, nós devemos, assim como fazem os físicos quânticos, nós devemos investigar o nosso inimigo. O inimigo, a mente do inimigo não é o inimigo. O corpo do inimigo não é o inimigo. Aquilo que eu chamo de inimigo não é o inimigo. Então, onde está esse inimigo que eu chamo? Então, essa é o lado da sabedoria que compreende a vaziedade dos fenômenos. Essa é a meditação sobre. Altruism. E pelo lado do método, eu medito sobre o altruísmo, a mente da iluminação, que se preocupa com o bem-estar de todos os seres sencientes. Nagarjuna. Então, para no lado da sabedoria, eu uso sempre os métodos de Nagarjuna, que era um mestre da Universidade de Nalanda, e um seu seguidor que não era diretamente o discípulo de Nagarjuna, que era Chandrakirti, entrando no caminho do meio. Isso ajuda muito a desenvolver o lado da sabedoria, a sabedoria que compreende a vaziedade. Vasubandhu and Dignaga, so on, these sort of great master. E também Dignaga, os grandes mestres do passado, tipo Dignaga e Vasubandhu, eles tinham assim medo de aprofundar na ausência de existência inerente ou na vaziedade profunda. E eles realmente, é como se eles abandonassem essa compreensão profunda da vaziedade. E quando eu vi isso, eu me senti muito afortunado por estudar Chandrakirti e Nagarjuna, que isso, os estudos de Nagarjuna e Chandrakirti se adapta muito à minha maneira de pensar. The text and his own sort of commentary. E todos os dias eu leio esse Entrando no Caminho do Meio e o seu comentário escrito por Chandrakirti. Eu leio sempre esses tratados, mas eu não incluo Vasubandhu e Dignaga nesse grupo. Realistic sort of attitude. Essas minhas práticas me trazem uma atitude realística.
de que as coisas não existem independentemente e todas as coisas são interdependentes. E a falta de compreender essa visão da vaziedade é chamada ignorância. as if it. These two practices Então, essas duas práticas são, eu combino, se você combina, se a pessoa combina essas duas práticas, da visão, a sabedoria que compreende a vaziedade e da bodhicitta, são muito poderosa e ajuda muito a diminuir as emoções negativas mentais. Holiness. Toward the end of your new book, you actually mentioned altruism and economy. Sua Santidade, no final da sua livro, o senhor menciona, Basis of ethics of compassion. você compartilha conosco novos caminhos para uma economia mais humana baseada nas seis virtudes que são a base da ética da compaixão: a consciência, a empatia, a não violência, a veracidade, a transparência e a responsabilidade. A revolução da compaixão também que pode ser chamada de altruísmo básico. Você cita como lendo: se você quer ser feliz, que os outros sejam felizes, pratica a compaixão. Se você quer ser feliz, pratica a compaixão. A minha pergunta é: o senhor poderia compartilhar conosco sua sabedoria sobre como parte de apoio ao bem-estar de todos os seres viventes, todos os seres vivos, 소속하래. 수수였다고 제시로. 어느 봐. que inclui naturalmente o nosso próprio bem-estar e a sobrevivência da humanidade? Como That's logically. isso é uma coisa lógica. We are part of 7 billion human beings. Nós somos parte desses 7 bilhões de pessoas. E, a fim de ajudá-los, você deve ser o próprio exemplo. Because of their life. Você deve ser um exemplo para eles. Nós devemos ser exemplo para eles. Other people have more convinced. Se você pratica você mesmo essa visão humanitária e você fala para os outros sobre isso, então as pessoas terão mais confiança em você e acreditará mais nesse método. Mas se você fala sobre a compaixão se você diz que pratica a compaixão e quando você mostra raiva, esse sentimento de compaixão se torna uma hipocrisia. Primeiramente, nós mesmos praticar e depois compartilhar isso para com os outros. Oh. So when we are part of the human being, since we are part of the human being, Visto que somos parte desses 7 bilhões de seres humanos, nós mesmos devemos ser, cada um de nós deve ser exemplo para os outros. also the proper way Essa é a maneira apropriada de servir os outros, sermos exemplos positivos para eles. Se você diz uma coisa positiva e pratica outra coisa negativa, como você vai imbuir confiança ou vai fazer com que os outros acreditem em você? So when you preach others to do good, to be compassionate and so forth, you should be an example to them through your own practice. So Você tem que ser um exemplo positivo para os outros, para que os outros possam praticar o que você diz e o que você pratica. according to my own experience, Agora eu tenho quase 86 anos. Ubaya side, Pranja E side, como eu mencionei antes, em todo esse tempo de vida, assim que eu me levanto, eu pratico o método da sabedoria que compreende a vaziedade. E isso ajuda a formar a minha mente.
a dar uma forma na minha mente. of these practices. Eu tenho uma influência positiva na minha mente. Isso me dá uma influência positiva na minha mente. When you E um outro fator muito importante é o sono. Quando você dorme propriamente, too much anxiety, você diminui muito firstly, a ansiedade. Se você tem uma paz mental, se você dorme, você tem a paz mental também surge do sono. Mas se você tem uma mente muito agitada, você não é um sono apropriado. Can you hear me, Your Holiness? Can you hear me? Sorry. Dr. Gupta, Yeah. it looks like we have time just for 2 questions, one from each of you, and then Ms. Walton will conclude with the brief concluding remarks. Nós temos tempo para mais 2 perguntas. Thank you. I was reflecting on a Sua Santidade, eu estava refletindo sobre a conversação que nós tivemos anos atrás. You made the point O senhor we are born indicou que nós nascemos como a compaixão é base da nossa natureza inata e nós temos essa potencialidade para cuidarmos um dos outros. Eu me pergunto, por que essa compaixão decai à medida que nós crescemos? Eu li uma abordagem de um neurocientista instead of the compassion increasing in response to that tragedy. é que quando nós enfrentamos uma tragédia, em vez dessa compaixão incrementar, essa compaixão diminui. If you ever thought about that, you talk about how to build compassion Eu why it starts to fade in the first place. eu queria perguntar se o senhor alguma vez já pensou se por que essa compaixão decai quando nós enfrentamos um problema traumático, alguma dificuldade, ou quando à medida que nós crescemos, nos tornamos mais velhos. that I think just see they remain or rely Isso, because of the instincts of the feeling. Isso eu acho que é porque a pessoa confia nos fatores nos estímulos sensoriais e não usa o raciocínio lógico. Extensively use logical approach. Como é dito dos mestres da Universidade na Holanda, quando nós enfrentamos os problemas, nós devemos usar o raciocínio lógico. E, então, todas as vezes que nós enfrentamos um problema, por que nós devemos investigar por que nós nos sentimos desencorajados? Because of single-pointed meditation, not much effective. E se nós fazemos somente a meditação analítica unificada, isso não nos vai ajudar muito a resolver esses estímulos sensoriais, esses problemas. E recentemente eu falei para uns estudiosos no Japão, eu falei assim, a meditação unifocada é muito importante, ou a chamata é muito importante, mas nós devemos usar a vipassana, a meditação analítica, e investigar. E também, não só, mas discutir com outras pessoas sobre isso. O debate And further investigation. E o debate é muito importante para entendermos o raciocínio lógico. Then ultimately, your self-centered, emotion
Then finally say, oh, I'm wrong. Porque se você analisa se você só pensa nessas emoções, aí começa a pensar, eu estou errado, isso não é benéfico. Então, todas as vezes, Problem. todas essas emoções negativas que nos causam problemas, elas tipo a raiva, tipo o medo e dentre outras, não é muito benefício. Mas nós devemos analisar a maneira em como essas emoções negativas existem e ver como as coisas existem interdependentemente. Analise. E para isso, o estudo da originação interdependente nos faz entender que a base do egoísmo é a ignorância básica, ou seja, a ignorância de não saber, de ignorar a maneira de existir dos fenômenos. Essa é a ignorância que nos causa as emoções negativas, nos causa o surgimento das emoções negativas. Since 8th century, Um mestre, invited to Tibet. no século, um grande mestre da Universidade de Nalanda, Shantarakshita, foi convidado no Tibete no século VIII. E desde então foi introduzido no Tibete o sistema da Universidade de Estudo da Universidade de Nalanda, e desde então nós seguimos essa metodologia que usam a abordagem lógica para investigar a maneira de como existir dos fenômenos. Mesmo que o nosso próprio mestre, o nosso professor diga alguma coisa, nós devemos investigar suas palavras. E até mesmo o Buda disse que meus seguidores, vocês não devem aceitar os meus ensinamentos devido à fé, mas vocês devem aceitar os meus ensinamentos por meio da investigação. E até mesmo os mestres de Nalanda, eles analisaram os próprios ensinamentos de Buda. E quando eles encontravam alguma contradição, eles refutavam esses ensinamentos até prova contrária. Sort of some teaching. When I read, E mesmo alguns mestres tibetanos que escrevem algum comentário, eu quando começo a ler e encontro algum ponto, falo assim, eu admiro muito esse mestre, mas eu não posso aceitar isso que está escrito. Então, devido a esse método de analisar, nós podemos andar mão a mão com os cientistas modernos, principalmente os físico-quânticos. Principalmente os físico-quânticos. E nas últimas décadas eu tive muitas conferências e discussões com os cientistas. Quando eu iniciei esse diálogo, alguns dos meus amigos, eles me falaram, não fique muito cercano ao cientista, porque a sua fé pode ser abalada. so therefore, see, I carry continuously. Mas eu continuei, prossegui com essas discussões. Quer dizer, mas eu não dei muito ouvido ao que eles diziam e prossegui com os meus diálogos com o cientista. E hoje em dia eu me considero a metade monge e a metade cientista. So therefore, logical approach E por isso que eu afirmo que a abordagem lógica é essencial na nossa vida. É errado dizer, eu acredito nisso, isso é assim porque o meu lama disse que é assim. É muito errado essa abordagem. Thank you, Your Holiness.
Muito obrigada, Sua Santidade. Our conversation A minha próxima pergunta about COVID. Minha próxima pergunta conclui esse evento sobre o Covid, sobre consciência e assim por diante. Distant and far removed from our daily lives and experiences. O mundo, Seen during this pandemic, aquilo, people are yearning for that connection. o que nós vemos, o que nós vemos nessa pandemia é que as pessoas Connection. In your book, you observed that Buddha would be green. You describe na sua pergunta, no seu livro, o senhor fala, Buda seria verde. of our connection to Isso on nature. Isso nos mostra a conexão que nós temos com a natureza. O que nós podemos fazer para ajudar a curar o nosso planeta e sustentar o nosso corpo, fala e mente. Por favor, nos diz sobre Daily practice make us into the one como a conexão uns com os outros e com a meditação e na prática diária nos ajuda a curar o mundo. 근데 보내야 지금 저 컨디션이 고쳐가지고 지원해놨어요. Now here, if we go deeper level, there are two truths. Se nós analisarmos profundamente, veremos que temos duas verdades. Uma verdade é a aparência e a outra é a verdadeira maneira em como as coisas existem. Ou seja, uma é verdade relativa e outra é a verdade última. E o Buda, os ensinamentos do Buda sempre foram baseados foram fundamentados nessas duas verdades. Opposite, direct opposing the ignorance. A verdade relativa, Conventional. a verdade última, diretamente é um antídoto para a ignorância. E a verdade convencional nos mostra que as coisas existem convencionalmente. Firstly, altruism reduce self-centered attitude. Deeper level, then understanding about shunyata. No lado convencional, se nós meditamos que as coisas são interdependentes, existe convencionalmente, isso também nos ajuda a diminuir o nosso apego autocentrista. Ubaya side and Pranaya side. E no lado da verdade última, isso ajuda a nos compreender verdadeiramente como a verdadeira maneira de como as coisas existem. Como eu mencionei antes, minha prática diária, cotidiana, assim que eu me levanto, eu penso nessas duas verdades, convencional e a última. Okay, like that. Thank you, Your Holiness. Muito obrigada, Sua Santidade. Sua Santidade, foi uma alegria e uma honra ter essa conversa com o senhor e o Dr. Gupta. Closing remarks with His Holiness. Your Holiness, thank you. Sua Santidade, muito obrigada. Honored to be in your presence. Nós estamos muito honrados em estar em sua presença Better, whenever I get to spend e some ter a time with you. oportunidade. E eu me sinto muito melhor todas as vezes que eu tenho um encontro com o senhor. E For me personally, esse encontro de hoje, to put in some sort of a academic nível pessoal, describe as a neuroscientist, ter colocado esses ensinamentos enlightened, more at peace. seja a nível acadêmico e assim por diante, eu sou muito agradecido. What an honor. Melanie, thank you very much for allowing me to be here. E muito obrigado. Profundamente concordo com o senhor que a compaixão e o mundo precisa a fim de que o mundo precisa a fim de encontrar soluções para muitos desafios. Eu espero que o senhor Buddhist student of Nalanda tradition who study logical approach
Todos os estudantes, Modern scientists todos os estudantes que estudam, eu acho que ambos, seja aquele que estudaram com a abordagem da escola da Universidade de Nalanda e a universidade e a ciência moderna, ambas têm a mesma abordagem da investigação. Então eu acho que ambas têm muito a que aprender um com os outros, uma com a outra. Seja a abordagem dos estudiosos de Nalanda e seja a ciência moderna. also ability to Eu acho que o cérebro, a capacidade de analítica do cérebro humano é muito precioso. with this deeper E todos os problemas, do meu ponto de vista, todos os problemas podem ser solucionados se nós usamos o nosso cérebro, a capacidade do nosso cérebro para analisar. okay. Your Holiness. Your Holiness, before we conclude, Melanie Walton has a brief closing. 가르쳐요. Thank you, Your Holiness, for this time this Sua Santidade, I speak now muito for obrigado everyone who's joined us. por esse encontro. Eu falo em nome de todos aqueles que participaram desse encontro. How to improve the health Foi uma alegria, uma honra ter essa conversa com o senhor, ter a oportunidade de ouvir diretamente do senhor sobre essas importantes questões. Significa muito para mim e para todos. Profundamente concordo com o senhor que a compaixão is a necessity, not a luxury. é o que o mundo precisa. Como Sua Santidade disse, a compaixão é uma necessidade, não é um luxo. Eu realmente compartilho do seu profundo compromisso de fazer desse nosso mundo um lar mais pacífico e sustentável para todos os 7 bilhões de seus habitantes. Your compassion is transpiring. It has been our delight to work closely with Sinto-me profundamente honrada em compartilhar com o senhor uma visão para uma cultura global compassível. all sectors of society. We are happy to share that Emory has undertaken a number of steps to help people understand its value, to train and support the practice of compassion, and to research starting tomorrow. Como procurarmos promover a compaixão em todos os setores da sociedade, incluindo saúde, educação, negócios e serviços humanos. Tenho o prazer de informar que estamos empreendendo uma série de passos para ajudar as pessoas a compreender seu valor, para treinar e apoiar a prática da compaixão e para pesquisar os seus benefícios. A partir de amanhã, a Emory está hospedando meditações de compaixão ao vivo, online e diárias, as quais qualquer uma pessoa no mundo, onde é que ele esteja, poderá aderir. Eu convido vocês todos a participar desses vídeos. E, finalmente, This initiative will provide new training materials and online support in multiple languages. Finalmente, estou ansiosa pelo lançamento formal internacional da nossa iniciativa cultural global da compaixão. Your Holiness, Rob and I cannot express how much we look forward to being with you in person at that time. Sua Santidade, nós Offering our many prayers and best wishes for your continued good health. Permita-me concluir, oferecer nossas muitas orações e melhores votos para que a sua boa saúde continue e para uma sua longa vida e realização de todos os suas aspirações compassivas. Por favor, permaneça conosco por muitos anos para orientar e inspirar nosso trabalho. Obrigada. Thank you, Your Holiness. Thank you, Your Holiness. Muito obrigada, Sua Santidade.
Sr. Walter e Dr. Gupta, por esta rica e inspiradora conversa. As ideias que Sua Santidade nos ofereceu nos guiarão e sustentarão ao iniciarmos a próxima etapa importante de nosso trabalho em direção ao avanço de uma cultura global de compaixão. Nós, do Centro de Ciência Contemplativa e Ética Baseada na Compaixão da Universidade Emory, e os muitos ao redor do mundo que trabalham conosco e nos apoiam. Estamos profundamente inspirados e comprometidos em realizar a visão de Sua Santidade. All religion Como eu mencionei antes, todas as religiões do mundo carregam a mesma mensagem de amor afável e compaixão. E, inclusive, os animais precisam de afabilidade e compaixão. E agora, nós, seres humanos, e principalmente todos aqueles que estão mostrando interesse em estudar a universidade, a abordagem da Universidade de Nalanda, onde existem os métodos de como desenvolver esse coração afável e a compaixão. Isso é muito importante e eu os encorajo muito. Eu agradeço muito a todos vocês, meus amigos, brothers, sisters. e irmãos e irmãs espirituais. Eu aprecio muito pelas iniciativas de vocês. E até a minha morte, To make some contribution. eu sou determinado a contribuir para um mundo melhor, um mundo pacífico e um mundo mais humano. You also. E, igualmente, meus irmãos e irmãs, vocês devem fazer o mesmo e devem pensar em como construir um mundo pacífico, uma humanidade feliz e um mundo melhor. Muito obrigada. Muito obrigada.